Seja bem-vindo ao canal Físio em Movimento. Eu sou o Gustavo e hoje a nossa aula vai ser sobre traumatologia. Muitas pessoas pediram para nós esse tema lá na página do Instagram. Se você ainda não está seguindo a nossa página no Instagram, eu vou deixar o endereço aqui. E se você está gostando do nosso canal, se inscreva se ainda não está inscrito. Deixe seu curtir e também seus comentários de sugestões para as próximas aulas, ok? Fala pessoal do Físio em Movimento, aqui é o Gustavo e hoje vamos ter a nossa aula de Introdução à Traumatologia. Nessa aula nós vamos abordar algumas definições de alguns termos comumente utilizados na traumatologia. Vamos começar com a definição de traumatologia, que é o estudo dos traumatismos e as suas consequências que geralmente levam para a urgência. As lesões traumáticas tem como característica sua severidade do quadro clínico. Também é o estudo das lesões traumáticas que se produzem no sistema músculo-esquelético. Quando nós falamos de traumatologia, principalmente da parte ortopédica, nós estamos nos referindo às lesões do sistema músculo-esquelético. A traumatologia, então, ela torna-se uma subespecialidade da ortopedia. Os traumas ocorrem por alguns fatores. Pode ser por uma queda, seja a queda da própria altura ou de um plano elevado, seja pelo trauma esportivo, durante alguma competição ocorre um contato direto ou indireto e acontece uma fratura. Um acidente automobilístico, que é uma das principais causas de traumas, por esmagamento, como nós podemos observar nessa radiografia, quando um objeto cai no pé, por exemplo, por arma branca, que seria então uma fratura que ocorreria por uma pancada de um cacetete ou até mesmo por um golpe de facão ou por arma de fogo, como nós vemos na radiografia da direita, onde tem um estilhaço de um projétil que ele está mais luminoso em branco. Estes 6 itens, então, contemplam as ocorrências de trauma. E além disso, os traumas eles podem ser tanto indireto quanto um trauma direto. A diferença é: o trauma direto, a lesão ocorre na região onde há o contato direto, como por exemplo uma queda em que a pessoa coloca suas mãos espalmadas. E quando ela cai, ela fratura diretamente no rádio, onde é a primeira parte que tem um contato. Já o trauma indireto, pense nesse mesmo exemplo, a pessoa caiu com a mão espalmada, só que em vez dela fraturar no rádio, ela vai fraturar lá no colo cirúrgico do úmero. Então essa é a grande diferença entre trauma direto e trauma indireto. Falando das quedas, nós temos uma diferença entre queda da própria altura e a queda do plano elevado. A queda da própria altura nós vamos ver que é muito comum ocorrer na população idosa. Ocorre principalmente em pessoas que têm perda de equilíbrio, têm algum distúrbio como, por exemplo, esquizofrenia, tapetes em casa, a iluminação precária também são fatores de risco para a queda da própria altura, principalmente na população idosa. As fraturas ocorrem principalmente nas regiões epifisárias, porque nessas regiões tem um concentrado maior de osso trabecular, de osso esponjoso, e esse osso ele não vai conseguir absorver um impacto tão bem quanto um osso compacto, um osso diafisário. Há também os fatores intrínsecos e os extrínsecos, como eu citei, como por exemplo o intrínseco, uma dificuldade visual e auditiva, de equilíbrio, perda de força muscular, e fatores extrínsecos como objetos deixados na casa, como calçado inadequado durante uma caminhada, como tapetes, como a luz, enfim, há diversos fatores que podem ocasionar uma queda da própria altura. Já a queda do plano elevado são quedas que ocorrem de alturas além da sua altura corporal. Como no exemplo dessa imagem é uma queda da escada. A queda do plano elevado acomete principalmente jovens trabalhadores que são fisicamente ativos e estão realizando alguma atividade, seja ela laboral ou de conserto em casa, como por exemplo subir uma escada, subir no telhado para arrumar o telhado e a pessoa cai de lá de cima. Ocorre principalmente traumatismo crânioencefálico, fraturas diafisárias, politrauma. É um mecanismo de lesão que é bem preocupante devido ao impacto que gera, devido às forças de cisalhamento que ele produz e ocasionam fraturas. Como eu tinha dito, é muito comum ocorrer então queda de telhado, da escada. Já ouvi relatos sobre queda de um caminhão-baú.
E a queda de plano elevado, diferente da queda da própria altura, é considerado um trauma de alta energia, ao contrário da queda da própria altura, que é considerado um trauma de baixa energia, porque a queda é apenas da altura da pessoa e não de uma altura elevada como do plano elevado. O trauma esportivo ele pode ocorrer por lesões diretas ou indiretas. No trauma direto, nós temos um mecanismo clássico que muitas pessoas se lembram, que é a fratura do Anderson Silva na sua luta contra o Chris Weidman. Ele talvez já tinha microfraturas na tíbia e quando ele deu um chute e foi bloqueado, essa força diretamente na sua tíbia, que talvez estaria lesionado previamente, foi tão grande que acabou fraturando. Um exemplo de trauma indireto foi nas Olimpíadas do Rio 2016, foi do ginasta francês que, ao cair do cavalo, ele fraturou a tíbia também. Talvez ele poderia ter uma microfratura, uma fratura por estresse na região, porém o trauma foi indireto, porque ele apoiou primeiro o pé e não fraturou o pé, fraturou a tíbia. É muito comum nos esportes, principalmente de contato, termos fraturas. Um dos principais vilões da traumatologia, ou até mesmo aliados, são os acidentes automobilísticos. Entre os anos de 2009 e 2018, foi computado mais de 1,6 milhão de feridos no Brasil. Imaginem só, numa década, mais de 1 milhão de pessoas foram feridas no Brasil por acidentes de trânsito. E nesse período, houve 368.821 óbitos. Nós vemos então como é a gravidade dos acidentes automobilísticos. Isso é um dado do Conselho Federal de Medicina. Os acidentes automobilísticos são considerados traumas de alta energia, isso praticamente em sua totalidade. As colisões mais comuns são a de moto contra auto, auto contra auto, lesões de atropelamento e, como exemplo, também moto anteparo. O motociclista bate contra um poste, contra um muro, contra um barranco. E grande parte dessas lesões de acidentes automobilísticos são lesões graves que precisam de cuidados imediatos. E é necessário que nós saibamos como é a abordagem tanto cirúrgica quanto conservadora para saber como nós vamos lidar com esse paciente quando ele chegar até nós. Há fraturas também por esmagamento. Um exemplo disso é deixar um objeto pesado cair sobre uma extremidade, como por exemplo o pé ou a mão. Um outro exemplo, um pneu de um carro, de um caminhão, de um ônibus, que eu já ouvi relato passando por cima do pé. E o clássico, que é uma porta fechando o dedo. Muitas vezes há uma amputação traumática do dedo quando isso ocorre, dependendo do nível de energia que foi empregado nessa fechadura da porta nos dedos. Há também os traumas por agressão, como por exemplo o ferimento por arma branca. Um exemplo clássico que ocorre uma fratura de ulna é essa do policial com o cacetete que vai agredir aquela outra pessoa. Quando a pessoa se protege, ela eleva o braço para se proteger e é desferido um golpe contra o seu antebraço, é muito comum que ocorra a fratura da ulna ou até mesmo do rádio. Já na imagem acima, nós vemos um ferimento corto-contuso produzido por um facão. É muito comum também a amputação ou até mesmo uma fratura que ocorra nessa região. E também os ferimentos por arma de fogo, que acabam sendo de certa forma comuns em serviços de urgência e emergência. O grande problema dos ferimentos por arma de fogo são as lesões por abrasão. Como o projétil ele sai quente e penetra a pele, ele pode lesionar estruturas de tecido mole ao redor daquela região que ele penetrou. E o politrauma, que é o conjunto de múltiplas lesões simultâneas de vários segmentos corporais em que pelo menos uma ou a combinação de várias é potencialmente fatal. Então a pessoa, por exemplo, sofre um acidente de trânsito e tem algumas fraturas que são muito complicadas, como uma fratura do anel pélvico. E ela precisa de cuidados de urgência, ela precisa entrar no centro cirúrgico automaticamente assim que ela adentra o hospital, porque ela pode ter tido uma lesão de bexiga, ela pode ter tido uma lesão de algum órgão interno e é preciso um tratamento multidisciplinar logo que ela adentra o serviço. O politrauma é a principal causa de morte dos 5 aos 44 anos de idade. Então nós vemos que não tem idade, como foi citado. Nós podemos ter o politrauma por um acidente automobilístico, por um atropelamento, por uma queda de plano elevado. Os acidentes de trânsito são mais comuns com homens do que mulheres, na proporção de 2:1. Então o dobro dos homens é afetado por um acidente de trânsito do que as mulheres. Os homens
muitas vezes pilotam mais moto do que mulheres e também são muitas vezes mais imprudentes no trânsito que as mulheres. Fica aí uma dica, vamos tomar cuidado no trânsito. E cerca de 80% dos politraumatizados apresentam alguma lesão no aparelho locomotor. Aí nós vemos a importância de sabermos lidar com pacientes que sofreram um politrauma, que sofreram uma fratura, porque faz parte do nosso cotidiano de reabilitação. Além disso, esse paciente tem grande dificuldade na sua internação hospitalar, porque o paciente politraumatizado ele tem uma instabilidade do esqueleto que ele vai ter que tomar um certo cuidado e ficar imóvel no leito. Não vai poder mexer muito dependendo da gravidade da lesão. E isso faz com que seja difícil a seleção de decúbito para os cuidados naturais dele, principalmente quando se fala de TCE e um trauma de tórax. Nós, fisioterapeutas, precisamos saber a gravidade da lesão, conhecer a gravidade da lesão, os possíveis procedimentos cirúrgicos para nós sabermos quais condutas vamos tomar, qual é o momento de mobilizar, qual é o momento de deixar o paciente parado, qual vai ser o momento de ganho de amplitude, de força, quando que nós vamos poder trabalhar a função. É nosso dever saber o que vai acontecer com esse paciente, é saber qual é o prognóstico daquela lesão. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de introdução ao trauma. Se você tem gostado das aulas do canal, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. Também curta esse vídeo se você gostou e se inscreva no canal caso você ainda não está inscrito. Isso vai ajudar com que essas informações cheguem até pessoas que estão procurando por esse mesmo assunto. Muito obrigado e até a próxima.